meus irmãos queridos, a paz e a graça, voltamos ao vivo de Lajinha com nossas aulas de intermediário, curso intermediário. As aulas são de Ética Cristã 2, segunda parte. Nós estamos aqui no Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém 3 seminários. Seminário do Tabernáculo, com o curso básico. Seminário Bereshit, com o curso intermediário. E a Faculdade Teológica Bereshit, com os cursos superior, curso de bacharelado livre. Livres, curso não somos ligados ao MEC. E também temos mestrado e doutorado livres, e vários outros cursos. Sou o pastor e professor Imar Santamerica Kaiser, falando de Lajinha desde 92. Estamos aqui ensinando e aprendendo teologia. Nosso curso é Ética Cristã 2. Na aula passada falamos de 2 coisas importantes que precisamos ter com cuidado na ética, que é a visão ministerial versus visão empresarial, e tem ética nisso aí, e a liderança natural versus liderança espiritual. A aula de hoje, vamos falar da quarta parte dessa matéria, que são as questões éticas. Matérias em 5 partes. Foram 2 partes no primeiro bloco e 3 partes nesse segundo bloco, chamado Ética Cristã 2. Então, vamos começar por amor próprio, depois guerra, depois responsabilidade social e sexo. Na outra aula falaremos de outros assuntos. Começando, então, a ética concernente ao amor próprio. Então, vamos lá. Algumas vezes a doutrina de depravação, a depravação humana, o pecado original, é entendida erroneamente. Não é que a natureza seja má em si, ela está caída. Porém, ainda possui possibilidade de ser resgatada, quanto que pregamos o evangelho e vemos constantemente vida se rendendo aos pés do Senhor, conversão de alma, O que acontece com a natureza não é que o homem seja mau, é a corrupção do gênero humano, O mal é que entrou aí através do pecado lá no Éden, quando a serpente levou a mãe Eva a desobedecer, ela também passou para Adão. Então é igual a ferrugem, Ferrugem é assim. Ela não subsiste por si mesma. Ela apenas se utiliza da substância que existe e estraga. A ferrugem estraga aquilo ali, O homem ele tem algo que pode ser resgatado nele por Cristo. Então, deve o homem repudiar sua natureza ruim. Então, a primeira parte é o amor próprio, E aborrecer o seu pecado e desprezar seu egoísmo. Mas precisa amar a si mesmo porque é feita a semelhança de Deus. Se não ama a si mesmo, se não tem amor próprio, se não tem autoestima, não tem como ser isso. Não é um servo de Deus à altura de ser usado para trabalhar na obra de Deus. Primeira coisa é a autoestima. O amor a si mesmo dá base para amar o seu próximo. Amar a si mesmo é o seu próximo. É mandamento, Amar o próximo como a si mesmo. Mandamento, lá no decálogo. E para amar melhor a Deus. Segunda coisa é guerra. Qual a ética em termos de guerra? Questões éticas. Algumas pessoas pensam que por causa do amor cristão e do perdão seja errado defender a pátria na guerra. Então a gente até seita exige aí que seus adeptos não prestem serviço militar. Tem seita que não aceita que o adepto preste serviço militar, que é obrigatório no Brasil quando completar 18 anos. Não pode. É igual questão de doar sangue, Não pode. Se uma determinada seita, se a pessoa precisar de transfusão de sangue, não pode, vai morrer. Não pode fazer transfusão de sangue. Então, isso é uma questão ética, Então, é preciso entender que a Bíblia diz, não matarás, Mas não matarás, mas se eu sou chamado para ir para a guerra, eu estou no confronto, olha o tanto de guerra e tanto de morte que teve no Velho Testamento em confronto. Josué, quando entrou na terra santa de Canaã, matou todo mundo, só escaparam os heveus. O resto morreu tudo, morreu Eteu, Gergaseu, Jebuseu, só os heveus e Beonitas que enganaram Josué, aquele negócio do pão velho, etc. E os odres antigos, E deram o tombo nele e ficaram vivos. Tornaram-se rachadores de lenha e carregador de água. Então, não está falando aqui de assassinato. Não está se falando aqui de assassinato. Está se falando aqui de guerra, uma coisa extraordinária, É uma exceção. Entrou em guerra, então você tem que defender a sua pátria. O João Batista, quando os soldados procuraram ele, os policiais, ele não condenou o serviço militar, ele disse, a ninguém trateis mal nem defraudeis, contentai com o nosso soldo. Lucas 3,14. Jesus, quando atendeu o centurião, lembra que o centurião procurou? Senhor, não sou digno que entre na minha casa, basta a palavra do Senhor. Ele atendeu o seu pedido, não condenou o seu trabalho como chefe de 100 soldados. O apóstolo Pedro, que foi atender Cornélio, lembra disso? Ele não fez comentário nenhum sobre a profissão de Cornélio, como centurião romano ainda. Então é preciso entender isso. Terceiro assunto de hoje, da ética, é com referente ao sexo.
Nós vimos aí que tem muita gente que acha que muitas pessoas têm mais valor do que apenas uma. Aqui já está, pois, implícita a confidelidade com a sociedade, né? O mandamento me diz para amarmos ao próximo, não quer dizer um próximo mais a qualquer ser humano. No Sermão do Monte, Jesus deixou claro que até os inimigos estão incluídos nisso. Se não amar o inimigo, adianta o quê, né? A questão sexual também se refere ao amor, à dignidade pessoal e à sociedade. O sexo foi estabelecido por Deus para a humanidade como algo bom, e o canal para o seu exercício também foi provido por Deus. É o casamento monogâmico. Homem e mulher tornam-se uma só unidade vitalícia, uma só carne. Hoje se fala em casamento de homem com homem, de mulher com mulher, casamento com um homem com duas mulheres, casamento com uma mulher, dois homens com uma mulher, mas isso não tem nada na Bíblia Sagrada. E aqui nós prezamos a Bíblia Sagrada. Nós não seguimos o que está dizendo aí na lei, não. O Supremo Tribunal Federal decidiu, meus irmãos, que pode casar homem com homem, pode registrar no cartório, mulher com mulher, casamento dois com um com dois. Nada eles não aceitamos. Nós somos caretas do tempo antigo. Nós somos quadrados. Nós somos obtusos. Nós aceitamos a Bíblia. Deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e serão uma só carne. Para nós é isso. É o macho e fêmea que é casamento. Mais não tem. Fora. Então, existe poder essencial no sexo. O poder da multiplicação. O Senhor diz, crescei e multiplicai-vos. E o poder do apego ao outro, do prazer. O homem é o único animal que faz sexo prazer. O cachorro, a porca, o boi, a vaca, né? Eles têm o tempo do cio. Só faz transação, só há cópula, só há ato sexual no momento da procriação. O homem não, o homem ele tem prazer. Ele não faz sexo para procriar. O sexo é a realização da vida dele. Ninguém consciente deveria deixar gente imatura brincando com coisas que não pode controlar, ou ferindo a si mesmo e aos outros, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. A posição ética correta é a boa educação, a preparação para a fase e o casamento. Divórcio nesse contexto não existe, né? Não é ideal bíblico. O comportamento correto é um relacionamento único, contínuo, responsável. Porém, não é correto dizer que o divórcio é sempre errado. O próprio Jesus disse, né? Moisés falou, a não ser no caso de fornicação. Então, há algumas exceções, né? Mas, às vezes, temos observado que aquele vínculo dado por Deus foi deturpado, rompido. O caso do adultério, citado por Jesus, é um exemplo. Paulo, em 1 Coríntios 7, fala sobre isso. Então, ele é muito claro. Se o crente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. 1 Coríntios 7, 15. O casamento deve ser preservado ao máximo. Ninguém deve medir esforço para essa preservação. Trata-se de forma planejada por Deus para a felicidade conjugal. Agora, se não há mais vínculo, se não há mais laço, se não há mais jeito, né? Não tem mais jeito, a violência, a sua violência, falta de consideração, afronta, decência, aí tem que buscar de Deus, né? Nossa ética deve apontar para o bem, da saúde e paz familiar, para a dignidade da personalidade humana, que tem valor intrínseco. O plano de Deus não contempla a infelicidade, a tristeza, sofrimento, frustração, desmoralização e às vezes até maus tratos e agressão. O apóstolo Paulo diz, Deus nos chamou para a paz. Então nós temos que lutar pelo nosso casamento. Mas aí vem aquela velha história, né? O que Deus uniu não separa o homem, e o que Deus não uniu? Será que esse casamento foi Deus que uniu? Se casou no tempo da ignorância, falar, ninguém era servo de Deus. Esse tipo de casamento Deus não uniu, então isso aí não pode se separar. Né? Aí ele diz o que Deus uniu não separa o homem. Porque Deus uniu, está unindo mesmo. A união de Deus é essa. Mas o que Deus não uniu? É uma questão para debate, não é isso? Então, ao novo casamento a Bíblia desaconselha, porém vale para desabrasar. É melhor. Aí morreu o camarada, ficou viúvo. É melhor casado que abrasar. Né? Vai ficar aí pulando seca, vai para cá? Um novo casamento tem que ser ponderado para esses casos. Separação é como a amputação de um braço ou uma perna. Dói muito, né? Tem problema de filhos, é um negócio complicado. Mas, nesses tempos que a sociedade possui valores tão sensuais, melhor é que haja uma relação matrimonial estável com a vida dos excessos sexuais. Alguém me pergunta assim, e contrato, vale? Não vale. Casamento é casamento. Contrato é contrato. Não creio, né, nisso. Ah, mas a lei permite. Tem a lei aí do morar junto. Não. Morar junto sem casamento é adultério. Ou prostituição, ou fornicação. Temos que seguir a Bíblia. Paulo diz em Coríntios 7,9, mas se não pode conter, casem-se. Melhor casar do que abrasar.
Então, meus queridos, nessa aula nós falamos desse tema da ética, as questões éticas, no caso do amor próprio, no caso da guerra, e falamos no caso do sexo. Fica na paz, tchau, tchau.